permite que não, mas você trocar a sua fralda ali, porque necessita usar, você vai trocar, você vai estar disponível para isso, você vai ter paciência com ele, para cuidar da vida dele. Um dia ele teve paciência com você. Não se esqueça disso. Seja grato ao Senhor por isso, porque eles estão pagando o preço pelas nossas vidas. Amém? Doce Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e te engrandecemos, ó Pai, pela vida dos nossos pastores que estão aqui. Nós sabemos, ó Pai, que não é fácil, mas sabemos, ó Pai, que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. E como o véu se rasgou, nós temos intimidade com o Senhor e estaremos prontos para encontrar o Senhor ali, ó Pai, no dia do Senhor. Então, papai, sustenta eles, ó Pai, na tua presença, renova eles, ó Pai, fortalece eles, ó Pai, dê paciência para eles, ó Pai, para nos suportar cada dia, porque não somos perfeitos, somos falhos, somos errantes, e nós precisamos, ó Pai, assim como o Senhor nos levantou, para que possamos ser guiados por eles, em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então louva o Senhor pela vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, mais um culto de Santa Ceia, e estamos aqui para trazer uma palavra do Senhor ao seu coração, para que você tenha mais uma oportunidade. Se você já desperdiçou algumas, hoje o Senhor te dá mais uma oportunidade de ouvir a sua voz e de você entregar a sua vida nas mãos dele. E eu gostaria que você nessa noite abrisse a palavra do Senhor em Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3. Muitos estão acostumados com Oséias 4:6, mas hoje nós vamos abrir em Oséias 6, versículo de número 3. Amém? Amém. Mas nós vamos dar uma passadinha em Oséias 4:6 também. Amém? Oséias fica depois de Daniel. Se você achou Daniel, no final de Daniel você encontra Oséias. Amém? Geralmente eu dou uma introdução sobre o autor, mas hoje nós vamos fazer um pouco diferente, porque eu preciso usar essa introdução no meio da mensagem. Amém? Palavra do Senhor, escrita na palavra de Deus por Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que rega a terra. Amém? Somente esse versículo. Em outras traduções está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor vosso Deus. Por que eu trouxe essa palavra? Por que eu estou lendo esta palavra?
Porque às vezes achamos que conhecemos a Deus, ou temos o entendimento que conhecemos o Senhor, o nosso Deus, mas o nosso comportamento às vezes depõe contra nós, e é demonstrado que nós não temos o conhecimento devido sobre o Deus que dizemos conhecer. Porque se tivéssemos o conhecimento de Deus, não nos comportaríamos da maneira que às vezes nos comportamos. O conhecimento de Deus, como diz o salmista, em certo ponto ele começou a discorrer, sobre Deus, e em certo ponto ele chegou no momento que ele falou assim: o conhecimento, tal conhecimento, ou seja, o conhecimento de Deus é tão grandioso demais para mim. E ele não conseguiu dar continuidade, porque tão grande é o nosso Deus. Porque a única pessoa capaz de conhecer o Deus que nós dissemos conhecer na sua totalidade é apenas o próprio Deus. Mas Deus, Ele nos dá algumas pitadas do seu conhecimento, e Ele nos concede também uma pitada de conhecimento para que nós possamos tentarmos conhecê-lo. Nós podemos separar, existem várias formas de conhecimento de Deus, mas eu separei aqui pelo menos 3 que nós possamos discorrer sobre elas. A primeira forma de você conhecer a Deus está lá em Romanos capítulo 1. Abra comigo. Romanos 1, a partir do versículo de número 18. Romanos 1, 18. É a forma natural de nós conhecermos a Deus. Eu separei 3 formas. A primeira delas é a forma natural. E a palavra do Senhor nos diz lá em Romanos capítulo 1, versículo de número 18, diz o seguinte: portanto, a ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. O versículo 19 diz: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação, versículo de número 20, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, e desta forma que tais homens são indesculpáveis. Deus se deixa conhecer através das coisas que foram criadas. As árvores na floresta, os seus frutos, os animais que povoam a terra, as aves que voam no céu, até mesmo a ciência descoberta pelos homens, tudo foi feito por Deus. Tudo foi criado por Deus. Todo o universo, em toda a sua sincronia, foi Deus que criou. E desta forma, nós podemos conhecer a Deus, porque não há nenhum outro ser que possa ter feito tão perfeitamente todas as coisas que existem, a não ser Deus. O único que
vês todas as coisas que vimos, percebemos, enxergamos, tocamos, respiramos, tudo foi Deus que fez. E isso é uma forma de nós conhecermos a grandeza do ser que nós queremos ou dizemos conhecer. Essa é a forma natural, a forma física. Mas também existe a forma intelectual, ou seja, a nossa psique, a nossa mentalidade, a nossa alma, o nosso intelecto. Isso também nós sabemos que Deus existe. Por quê? Porque além dos atributos invisíveis ou incomunicáveis de Deus, que são a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus, esses três são atributos incomunicáveis. Só Deus tem. Deus tem todo o poder, Deus está em todo lugar e Deus sabe de todas as coisas. Agora tem os atributos comunicáveis de Deus, que Deus comunica com a gente, que Deus implantou em nós. E quais são esses atributos? A alegria, o amor, até mesmo a ira, o choro, os sentimentos que nós às vezes temos, que todos temos, foram atributos que Deus comunicou conosco. Deus se ira e muitas das vezes nós iramos. Deus se alegra, muitas das vezes nos alegramos. Deus se entristece, a gente também se entristece. Então, esses atributos que Deus nos deu é uma forma de entendermos e sabermos que Deus existe. Isto é intelectualmente. E para que isso seja reafirmado, ratificado, Ele nos deixou a palavra dele, a Bíblia Sagrada. E aquele que busca o conhecimento de Deus através da Bíblia Sagrada tem a oportunidade de aprender mais sobre Deus que criou todas as coisas, do Deus que te criou e te formou. Além da palavra de Deus, que nos permite conhecer o Deus que servimos, a história da humanidade também permite conhecer o Deus a quem servimos e também ao Deus que queremos e estamos prosseguindo em conhecê-lo. Muitos acontecimentos da história mostram a intervenção divina na Terra, na trajetória da humanidade e até mesmo na minha e na sua trajetória de vida. Porque outrora éramos mundanos, vivíamos uma vida fora da presença de Deus. E a partir do momento que conhecemos a história e através da história tivemos acesso à Bíblia Sagrada, tivemos um mínimo suficiente de conhecimento de Deus para que Ele pudesse nos resgatar. Então, nós conhecemos a Deus física e naturalmente, através das coisas que foram criadas. Conhecemos a Deus de forma intelectual, através da Bíblia e da história da humanidade. E nesse período, nós lemos aqui em Oséias 6:3, que
nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. E aqui eu quero me deter um pouco com vocês. E aqui eu gostaria que você prestasse um pouco mais de atenção na palavra. Porque nós estamos hoje num culto de ceia. E a ceia serve para relembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas como eu posso celebrar esse memorial se eu não conheço a quem eu estou celebrando? E em Oséias 4, como todos aí já sabem, a maioria das pessoas conhece Oséias 4:6, que diz o seguinte: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Como meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei seus filhos. O nosso conhecimento de Deus, ele passa por um período muito difícil. O profeta Oséias aqui, ele está relatando uma situação que aconteceu com a nação de Israel, para que ele pudesse escrever essas palavras. Eu vou trazer para a igreja o que aconteceu para que Oséias pudesse escrever o capítulo 4 e o versículo 6. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Oséias, filho de Beeri, profetizou em meados do século 8º a.C. Então, no século 8, antes de Jesus nascer, Oséias profetizou, e seu ministério começou durante o ministério de Amós, ou um pouco depois. Amós levantou a ameaça do juízo divino contra Israel, executado por um inimigo especificado. Oséias então identifica o inimigo, que seria a Assíria, um dos inimigos do povo de Israel. A julgar pelos reis mencionados, Oséias deve ter profetizado por mais ou menos 38 anos a nação de Israel. Em 38 anos que Oséias profetizava, falava e chamava a atenção do povo de Israel para os atos que eles estavam cometendo contra o Senhor. Porque todas as vezes que o Senhor envia um profeta, é porque ele está avisando a nação, ou está avisando o povo, que ele executará o seu juízo devido ao comportamento da sua nação, do seu povo. Não há na Bíblia nenhuma ação de Deus contra a nação de Israel, ou contra qualquer pessoa que seja, que sem antes ele envie o seu profeta para alertá-los. Então, dos profetas que deixaram escritos, Oséias foi o único originário do reino do norte, ou seja, a nação de Israel tinha se dividido entre Israel e Judá. E Israel foi o único do reino do norte a profetizar, ou seja, profetizou para a nação de Israel. E as suas profecias dirigiram-se principalmente ao reino de Israel. Pastor, então por que Oséias falou isso? O meu povo perece por falta de conhecimento. A primeira parte do livro de Oséias, ele narra a vida familiar de Oséias como símbolo, de modo semelhante à vida de Isaías,
de Jeremias e de Ezequiel, para transmitir a mensagem que o profeta recebe do Senhor ao povo. Ou seja, a vida de Oséias foi semelhante à vida de Isaías, foi semelhante à vida de Ezequiel e de Jeremias. Trazer alerta para a nação que estava errando, pecando diante de Deus. Se você já leu o livro de Oséias, você vai ver que Deus manda Oséias casar-se com uma mulher adúltera. Ele manda Oséias casar-se com uma mulher adúltera. E ele tem 3 filhos com essa mulher. O primeiro, Jezreel. O segundo, La-Ruamá. E o terceiro, La-Ami. São 3 filhos que ele tem. E cada filho que Oséias tem com essa adúltera, com essa mulher adúltera, Gomer, que é o nome dela, Gomer, cada nome de cada filho representa o juízo de Deus para com a nação de Israel. No capítulo 1, do versículo 4 aqui de Oséias, diz assim: então o Senhor disse a Oséias, dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel e darei fim ao reino de Israel. Ao segundo filho, ele diz: Gomer engravidou novamente e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dá-lhe o nome de La-Ruamá, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. E no versículo de número 8, depois de desmamar Lo-Ruamá, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-Ami, pois vocês não são meu povo e eu não sou seu Deus. O nome dessas 3 crianças seria o nome do juízo que Deus executaria sobre a nação de Israel. Por quê? Porque a nação de Israel abandonou a Deus naquele momento. A nação de Israel, ela estava pecando contra Deus. E Oséias veio para alertar a nação de Israel para que ela abandonasse os ídolos e voltasse para o Senhor. As informações colhidas em materiais antigos, em relatos antigos, dizia que a nação de Israel se prostituiu contra o Senhor. Ou seja, ela fez aquilo que o Senhor reprovava. Ela foi contra a lei de Deus. E o livro de Oséias, o casamento de Oséias com Gomer e os 3 filhos gerados deste casamento é uma simbologia de Deus em relação à nação de Israel. Ou seja, o profeta da nação de Israel, Gomer, sendo uma adúltera, era os ídolos que Israel começou a adorar, e os 3 filhos era o juízo de Deus
que Deus executaria sobre a nação de Israel por ter desobedecido, ou seja, o fruto da desobediência de Israel geraria um afastamento de Deus, um juízo de Deus e o abandono de Deus sobre a nação de Israel. Por isso é que está escrito em Oséias 4:6 o texto que nós acabamos de ler, que diz o seguinte: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de Deus, eu também ignorarei seus filhos. Foi por isso que Oséias escreveu essa parte do texto. Talvez isso possa trazer à sua memória a importância do texto que nós lemos há 2 capítulos à frente. Conhecei e prossigai em conhecer o Senhor vosso Deus. Esta é a importância de você conhecer o Deus que você serve. Essa é a importância e a direção que Deus tem te dado, para que você não chegue ao ponto de Israel, de um dia ter sido abandonado por Deus, devido à idolatria, devido ao culto a outros deuses. A vida de Oséias é o retrato da nação de Israel quando pecou contra Deus. Então, nós podemos conhecer a Deus dessa forma, de uma forma natural, física, de uma forma intelectual, sabendo a quem estamos servindo e o poder desse Deus que servimos. Mas essas duas formas de conhecimento de Deus são primárias. Porque se você tem realmente o desejo de conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor vosso Deus, há uma terceira forma de você conhecer a Deus. E essa forma é uma forma chamada espiritual. Como é que eu conheço a Deus de forma espiritual? Como é que eu conheço Deus espiritualmente? A palavra de Deus em Salmos, eu não me recordo qual, diz que assim como a costa suspira sobre a face das águas, assim a minha alma anseia por ti. O desejo que às vezes aflora no seu coração de pegar a Bíblia e de começar a lê-la sem parar, isso significa que a sua alma está desejosa de conhecer os Deus da sua salvação. Às vezes na nossa casa a gente está ali parado, a gente começa a pegar a Bíblia, vem aquele sentimento de: Senhor, eu estou com vontade de ler a Bíblia do Senhor, eu estou com vontade de ler um texto da Bíblia, e você pega a Bíblia e começa a ler, e vai lendo, e você gasta horas ali lendo. O que é isso? Seu espírito está desejoso da presença de Deus. Isso é um alerta para você. Quando o seu espírito, o seu intelecto, a sua alma está desejoso pela presença de Deus, ele grita para que você busque a presença de Deus. E aí você começa a ter uma experiência sobrenatural com Deus. Você sai dessa dimensão e vai para uma outra dimensão.
a dimensão espiritual. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu com você de você estar na sua casa, você pegar a Bíblia e começar a ler a Bíblia sem parar? Isso acontece comigo. Isso aconteceu comigo quando eu estava prestes a ter um encontro com Jesus. Eu estava no exército e a minha situação não estava muito boa. Estava passando por muitas dificuldades. E aí eu peguei aquele livrinho azulzinho dos Gideões, lembra? Quem tem sempre uma Bíbliazinha pequenininha no Novo Testamento? Todo mundo tem um em casa, né? Em casa eu tenho ainda até hoje, alguns lá. E eu peguei aquele livro e comecei a lê-lo. Aquele Novo Testamento. E começava a ler. E quanto mais eu lia, mais eu queria ler. Quanto mais eu lia, mais eu queria ler. Como a gente cantou aqui no começo, existem águas que dão nos artérios, ou seja, nos calcanhares. Existem águas que dão nos joelhos, águas que dão nos lombos. Mas tem águas mais fundas que a gente quer mergulhar, não é verdade? Assim é o conhecimento de Deus. Você começa a ter um conhecimento raso, que bate no seu calcanhar. Mas você fica querendo mais, e o conhecimento chega até o seu joelho. Mas a sua alma ainda deseja mais de Deus. Chega nos lombos, na sua cintura. Só que você ainda quer mais. A sua alma deseja mais. Você quer experimentar ainda mais de Deus. Aí as águas mais profundas. E é nessas águas mais profundas é que Deus quer ter um encontro com você. É nessas águas profundas que você vai ter um conhecimento de Deus que você ainda nunca teve. Lembrando que Paulo diz que nós o vemos de forma obscura, sem definição. Mas o pouco que nós podemos conhecer do nosso Deus já nos faz ficar satisfeitos, não é verdade? Às vezes você tem uma experiência pequenininha com Deus, mas já é suficiente para você passar a semana inteira na presença dele. E olha que você não conheceu ele na sua plenitude. Você conheceu ele de forma meio rabuscada, né? Meio turva. Mas foi o suficiente para que a sua alma se alegrasse. A terceira forma de conhecer a Deus é uma forma espiritual. E como é que eu atinjo esse conhecimento espiritual de Deus? Existem 3 processos para que você chegue ao conhecimento espiritual de Deus. Primeiro, a submissão. Você tem que se submeter à vontade e ao senhorio de Deus. Se você não se render a Ele, não entregar a sua vida nas mãos dEle e se tornar totalmente dependente de Deus, fica difícil você conhecê-lo. Porque você não vai experimentar o tratamento, o cuidado e principalmente o amor de Deus na sua vida. Para que eu experimente e tenha uma experiência e um conhecimento mais profundo de Deus, é necessário que eu me submeta à sua vontade, o seu desejo, o seu senhorio e a sua palavra. Esse é o primeiro passo para que eu tenha um relacionamento espiritual mais profundo com Deus. E o segundo processo, eu tenho que ser fiel a Deus. E como é que eu demonstro a fidelidade ou essa fidelidade a Deus?
me apartando do mal, negando a mim mesmo, os meus desejos, as minhas vontades, para que a vontade de Deus prevaleça na minha vida. Porque quando eu me submeto à vontade de Deus, e quando eu sou fiel a esse Deus, que eu entrego a minha vida a Ele, eu começo a experimentar o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu começo a ter experiências espirituais, físicas e intelectuais com Deus. Existe uma música de uma antiga banda gospel chamada Catedral, eu gostava muito, que tem uma música tem uma parte da música que ele diz assim: quanto mais você conhece a Deus, mais você se resolve. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais conhecimento você tem de si mesmo, mais você sabe quem você é, mais você sabe a sua condição, mais você sabe do cuidado que Deus tem com você, e mais você sabe o porquê que Deus está fazendo aquilo com você. Então você se resolve, você não fica mais frustrado, você não fica mais chateado, porque você sabe que aquilo que você está passando é um cuidado de Deus para com você, é uma forma de Deus demonstrar para você que Ele te ama, e é uma forma de Deus se apresentar a você como Ele realmente é. Então, sem fidelidade, fica difícil você conhecer a Deus de forma espiritual e você ter um conhecimento de Deus. E o terceiro processo, para que você tenha um conhecimento mais profundo no nível espiritual para com Deus, é o mais difícil, mas também é o mais fácil e rápido. Parece contraditório. Difícil e fácil. Mas isso vai depender de você. Não depende de mim, não depende da igreja, mas depende exclusivamente de você. A terceira forma, o terceiro processo para que eu conheça Deus espiritualmente, chama-se intimidade. E como é que eu adquiro intimidade para com Deus, para que eu possa experimentar e conhecer o meu Deus de uma forma sobrenatural, ou de uma forma espiritual? A intimidade requer renúncia. A intimidade requer dedicação. A intimidade requer sacrifício. Renúncia, dedicação e sacrifício. Porque intimidade, queridos, é algo que é difícil ser conquistado. Intimidade é algo difícil, confiança é algo difícil de ser conquistado. Quem pode dizer isso? É quando você quer conquistar a confiança da sua amada. Quando você quer conquistar a confiança do seu amado. Como foi difícil conquistar a confiança da sua esposa ou do seu esposo. Quem é casado sabe. Foi difícil, né? Deus aqui. Fizeram isso aqui para conquistar a confiança. E após conquistar a confiança, você não teve acesso a ela, e você não teve acesso a ela também de forma tão fácil. Você teve que passar por etapas, por processos, por regras.
por comportamentos, papai e mamãe do lado, a vela do irmão do lado, é ou não é? Foi fácil ter acesso ao esposo, à esposa? Geralmente é mais difícil para os homens, né? Ter acesso à esposa, à noiva, né? Porque tem um irmão, né? De vez em quando fala assim, se você não me dá um dinheiro aí, eu vou falar com o papai e com a mamãe, né? Vou contar uma mentirinha lá, uma bacalhau seu negócio aí. Mas você paga aquele sacrifício, você renuncia a algumas coisas, você se dedica em conquistá-la. É ou não é verdade? Você se dedica em conquistar aquela pessoa que você ama. Você se sacrifica, você quer fazer algo, mas por amor a ela você não faz. Você tem alguns compromissos que você rejeita, mas por amor à sua amada ou seu amado. E você se dedica dia após dia em se manter longe dos seus próprios interesses para o interesse dela ou dele. Isso se chama processo de intimidade, o início de um relacionamento. E é isso que Deus quer hoje com a igreja, comigo e com você. Que nós tenhamos intimidade com Deus. E só há intimidade quando nós se submetemos e nós somos fiéis a Ele. Não há outro jeito de ser íntimo de Deus se você não se sujeitar a Ele e ser fiel a Ele. Não tem como você ter um conhecimento maior de Deus se você não se entregar a Ele e nessa entrega você for fiel, porque só vai conhecer o profundo de Deus quando você tiver intimidade com Ele. Homens e mulheres de Deus, da palavra dele, alcançaram coisas extraordinárias porque tiveram intimidade. E um deles foi levado para Deus. Deus tomou ele para si. Enoque. Tamanha era a intimidade de Enoque com Deus, que Deus tirou ele dessa terra e levou para si. Outro homem de Deus, Elias, ou Eliseu, não sei, eu sempre confundo os dois. Elias, Deus tirou ele daqui, ele foi levado ao céu no redemoinho. Veio o redemoinho, levou um homem. Tamanha intimidade de Deus, de dele para com Deus. Moisés foi chamado amigo de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Daniel, um homem muito desejável por Deus. Todos eles experimentaram uma intimidade com Deus. Mas houve um que pôde experimentar o natural, o intelectual, o espiritual de uma só vez. Jesus de Nazaré. Jesus teve intimidade com Deus, teve fidelidade a Deus e foi submisso a Deus. Porque a palavra de Deus diz que ele, embora sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo, tornando-se um de nós.
Existe submissão maior? Você abandonar a glória, se tornar uma criatura por amor ao seu Deus. E eu gostaria que você nessa noite abrisse lá comigo João capítulo 17. Evangelho de João, capítulo de número 17. Para que você possa acompanhar comigo a intimidade, a fidelidade e a submissão de Jesus para com Deus. Jesus só realizou o que Ele realizou aqui na terra porque Ele teve uma intimidade sobrenatural, intelectual e física com Deus. Primeira submissão. João capítulo 17, versículo de 6 a 19 diz assim: Eu revelei o teu nome àqueles que o mundo me destes. Eles eram teus e tu os destes a mim. E ele tem obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhe transmiti a palavra que me deste a eles, e a eles aceitaram. Eles reconheceram que de fato vim de ti e creram que me enviaste. E eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, no nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um. Só até aí. Submeteu-se, entregou, fez aquilo que foi proposto para ser feito. Jesus foi submisso a Deus, obedecendo à vontade de Deus. Outro texto que podemos lembrar é quando Jesus está ali na cruz, pregado na cruz, ele disse: Pai, seja feito a tua vontade. A fidelidade de Jesus para com Deus. A partir do versículo 20 ele diz: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, pois que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Fidelidade. Jesus foi fiel a Deus, e essa fidelidade transpassou a realidade a um nível que a vontade de Jesus era a vontade de Deus, o desejo de Deus era o desejo de Cristo. E essas duas atitudes alcançaram a intimidade de Deus. No início do texto, Jesus olha para o céu e olha dessa forma: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos o que lhes destes. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Intimidade. O meu desejo hoje é que nós possamos ter essa intimidade.
que eu e você possamos alcançar esse nível de intimidade para com Deus. Hoje é um dia de renovarmos a nossa aliança com o Senhor, de trazer à memória o sacrifício de Jesus na cruz. E assim como Jesus disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade seja feita, que nós possamos declarar isso a partir de hoje. Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade seja feita, e prevaleça essa vontade sobre a minha vida. Para que, assim como o Senhor é um em Cristo, e Cristo é um no Senhor, eu também possa ser um no Senhor. Que nós devamos e persigamos e prossigamos em conquistar essa intimidade. É necessário que a igreja alcance esse nível de intimidade para com Deus, para que ela possa ter o conhecimento de Deus. Só temos o conhecimento de Deus quando temos intimidade com Deus. Só temos intimidade com Deus quando somos fiéis a Deus. Só somos fiéis a Deus quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Porque nós podemos conhecer a Deus de forma física, através das coisas que foram criadas. Nós possamos ter um entendimento intelectual mais ou menos de quem é Deus. Mas só teremos o conhecimento mais elevado de quem é Deus quando você e eu tivermos intimidade com Ele. E que nós possamos cada dia alcançar um nível de intimidade com Deus. E a intimidade, para resumir e terminar, vem com o coração quebrantado, contrito e totalmente entregue nas mãos do Senhor. Oração, jejum, leitura da palavra, consagração, santificação. São ferramentas que você pode usar para atingir o nível de intimidade com Deus. Oração, leitura da palavra, jejum, consagração e santificação. 5 ferramentas que você pode usar para ter um conhecimento espiritual e sobrenatural e conhecimento do Deus que você serve. Pastor, eu vou conhecer Deus na sua totalidade? Não. Mesmo fazendo isso, você terá uma pequena fração do conhecimento de Deus. O único dia que você vai conhecer a Deus na sua totalidade é quando você estiver nos céus. Aí você vai entender, vai conhecer, vai ver e vai entender quem é o Deus que você serve. Que nessa noite você possa levar essa palavra no seu coração. Nós estaremos servindo a ceia do Senhor aqui. E que essa palavra possa fazer com que você reflita, ou ter feito com que você refletisse na sua vida e no seu relacionamento para com Deus. Feche teus olhos, nós vamos orar. E nós vamos consagrar os elementos que aqui estão, para que nós possamos servir a você e participarmos do memorial do sacrifício do nosso Jesus, do nosso Deus na cruz do Calvário. Senhor meu Deus, mais uma vez ouvimos a Tua voz, mais uma vez ouvimos a Tua direção e a Tua palavra. Que nós possamos